Sou o professor Cleverson e eu vou dar início ao nosso conteúdo de parasitologia. Primeira aulinha de hoje, relação parasita-hospedeiro. No entanto, para que nós possamos falar sobre relação parasita-hospedeiro, é importante que a gente tenha noção do nosso plano de ensino. O Ministério da Educação, o MEC, ele estabelece que todo primeiro dia de aula seja apresentado o nosso plano de ensino. Então, vamos dar prosseguimento à apresentação do nosso plano de ensino. A disciplina parasitologia tem uma carga horária de aproximadamente 34 horas, nós estamos online, e aqui nós temos alguns resumos e a ementa da disciplina. A ementa diz que nós temos que ter noções sobre epidemiologia, relação parasita-hospedeiro e fatores interferentes, ações patogênicas dos parasitas sobre o hospedeiro. Portanto, para que nós possamos ter noção sobre isso, é importante que nós falamos sobre ciclo biológico. Estudos dos protozoários e eumintos de interesse na enfermagem e os seus respectivos vetores e reservatório. Olha só, para nós falarmos sobre vetores e reservatório, mais uma vez, nós temos que fazer menção ao ciclo biológico. Entomologia médica, ou seja, estudos dos principais artrópodes e ectoparasitas de importância médica. Parasitose em pacientes imunossuprimidos, infecções parasitárias mistas e emergentes. Fazendo um resumo, então, é o estudo das relações parasita-hospedeiro, morfologia do parasita, as formas que esse parasita se apresenta durante o ciclo biológico, a patogenia, a sintomatologia, a distribuição dessas parasitoses, tá? Mais comum na população humana, e estudar também o reino protozoa e o reino metazoa, no caso dos eumintos, e os eumintos são subdivididos em plateumintos e namateumintos. Tudo isso com ênfase em medidas preventivas. Ok? Então, como objetivo geral, discutir a relação parasita-hospedeiro e suas consequências para a saúde. E, como objetivo específico, preparar os alunos para que conheçam os mecanismos de transmissão. No entanto, para que ele conheça o mecanismo de transmissão, nós temos que enfocar basicamente no ciclo biológico do parasita. Se nós enfocarmos no ciclo biológico do parasita, nós temos condições de saber os mecanismos preventivos, ou seja, a profilaxia e também as lesões celulares envolvidas com essa parasitose. Preparar os alunos para que executem com segurança suas tarefas profissionais para prevenir possíveis contaminações dos alimentos. Uma grande parte das parasitoses são transmitidas pela via fecal-oral e os alimentos são um dos elementos que mais contribui para a disseminação dessas parasitoses associada aos aspectos socioeconômicos. Preparar os alunos para o conhecimento geral dos principais parasitas e vetores. Portanto, nós temos o nosso conteúdo programático. Primeiro de tudo, o nosso plano de ensino que está sendo apresentado e depois nós iremos falar sobre relação parasita-hospedeiro. Dentro da relação parasita-hospedeiro, falamos um pouco sobre a introdução do parasitologia, conceitos de parasito, conceitos de hospedeiro, agente etiológico, vetor, diagnóstico e profilaxia. Tá? Falar também dos tipos de ciclos biológicos. Se nós não falarmos sobre ciclo biológico, nós não temos condições de saber sobre profilaxia. Estudo da morfologia. Nós temos que estudar as formas com que esses parasitas se apresentam durante o ciclo biológico. Essas formas que estão associadas às células dos nossos tecidos. Patogenia, que também está associado à morfologia desses parasitas, sintomatologia e epidemiologia dos parasitas e ectoparasitas comuns nas populações humanas. Pertencente ao reino protista, como também ao reino metazoa, que entra os eumintos, tanto os plateumintos como os nemateumintos, com ênfase sempre nas medidas profiláticas. Classificação, biologia e morfologia dos principais parasitas humanos pertencentes ao reino protozoa. Plateumintos e nemateumintos que entram no metazoa junto com os eumintos. Ciclos biológicos. Sempre que nós falarmos sobre morfologia, nós iremos falar morfologia associada aos ciclos biológicos.
transmissão, que vai estar sempre dentro do ciclo biológico, a profilaxia e o diagnóstico das principais parasitoses causadas por protozoários. E também com os eumintos, os aspectos gerais das principais parasitoses endêmicas no país, propagação de doenças, a gente vai falar um pouquinho sobre a tríade dos agentes etiológicos e também nós iremos falar um pouquinho sobre ciclo, pobreza e doença. Conceitos de endemia e epidemia e pandemia nesse momento em que nós passamos de pandemia. Bom, portanto, é importante que nós façamos aqui uma classificação desses parasitas para que nós possamos entender como será dividido a nossa disciplina de parasitologia. Nós falamos sobre o conteúdo programático e agora eu vou falar como será distribuído esse conteúdo programático. Em um primeiro momento, nós iremos falar só sobre o reino protozoa, tá? E depois nós iremos falar só sobre o reino metazoa, no caso, os eumintos. Nos protozoas, esse reino protozoa é dividido em filos, numa classe um pouco abaixo do reino. O reino protozoa ele é dividido em filos e esses filos eles são classificados de acordo com as estruturas de locomoção desses parasitas. Então, dá-se o nome Sarcomastigófora a todos os parasitas que se locomovem por flagelos e também por pseudópodes. Aí esse filo Sarcomastigófora antigamente era classificado em dois, Mastigófora e Sarcodíneos. Atualmente, Mastigófora e Sarcodíneos são colocados como subfilos. Mastigóforas são todos aqueles portadores de flagelos. Entrando aqui nesse grupo, nesse subfilo hoje, a Giardia lamblia, o Trichomonas vaginalis, o Trypanosoma cruzi e a Leishmania. Nos sarcodíneos encontram-se todos os seres que se locomovem por pseudópodes, ou seja, por emissão de membrana citoplasmática, no caso as amebas. Então as amebas encontram-se aqui nesse subfilo sarcodíneos. A principal ameba envolvida em doenças diarreicas é a entamoeba que nós iremos na próxima aula começar a falar sobre a entamoeba histolítica. Então, Mastigófora e Sarcodíneos hoje em um filo só, chamado Sarcomastigófora. Ciliófora representa todos aqueles seres que se locomovem por cílios, diferente de flagelos. Flagelos normalmente são poucos, cílios são numerosos. Tá? O Balantídeo coli encontra-se aqui no Ciliófora. E o Apicomplexa? O Apicomplexa é um filo, tá? Que antigamente era chamado de Sporozoa. Dentro do Apicomplexa não existem estruturas típicas de locomoção. Então esses parasitas apresentam um conjunto de organelas apicais com o objetivo de aderência na célula e penetração dessas células. Portanto, eles não apresentam estruturas típicas de locomoção. Dentro do Apicomplexa tem o Toxoplasma gondii e o causador da malária, certo? Então, dentro do Apicomplexo nós estudaremos malária e Toxoplasma gondii. O Plasmódio, o causador da malária, e o Toxoplasma gondii, o causador da toxoplasmose. Finalizando, então, o conteúdo de protozoa, nós entraremos no conteúdo de metazoa. Para nós falarmos sobre metazoa, nós entraremos aqui discutindo sobre os eumintos. E esses eumintos são subdivididos em nemateumintos e plateumintos. Os metazoas são seres multicelulares que muitas vezes apresentam tecidos verdadeiros. Os protozoários são seres unicelulares, não apresentam um tecido verdadeiro e são eucarióticos. Os metazoários são chamados de eumintos e esses eumintos são divididos em nemateumintos, vermes arredondados, e plateumintos, vermes achatados dorsoventralmente. Esses plateumintos são subdivididos em cestódios e trematódios. Os cestódios são vermes achatados em forma de fita, possuem corpos segmentados como a tênia. E os plateumintos são vermes em forma de folha e não apresentam segmentos, tá? Nos seus vermes e normalmente eles são
possuem sexos separados. E aqui o Esquistossoma mansoni. Bom, esses aqui são os tópicos abordados que nós iremos abordar durante as nossas aulas, durante a nossa aula de hoje. Definição de parasita, parasitismo e de hospedeiros, tipos de hospedeiros e classificação desses parasitas, tipos de ciclos biológicos, os vetores, classes de parasitas de importância médica que nós já vimos e os fatores associados à distribuição dessas parasitoses. Esses são principalmente os tópicos abordados. Vejam que esses parasitas de importância médica nós já discutimos aqui para que nós possamos, então, distribuir o nosso conteúdo programático. Bom, pessoal, a primeira coisa que nós temos que fazer é uma definição de hospedeiro e definição de parasito. Parasito, ela vem de uma palavra em grega que significa para, ao lado, e sito significa sítio ou alimento. Então, parasito é sempre aquele que fica ao lado do seu alimento. E quem é o seu alimento? O hospedeiro. Portanto, o hospedeiro é o ambiente para esse parasita. Durante o parasitismo, ocorreu várias adaptações morfológicas a esse parasita para que ele possa se adaptar ao hospedeiro, que nós iremos discorrer daqui a pouquinho. Então, parasito é aquele que fica sempre ao lado do seu hospedeiro. Tá? Ele pode ser um parasita 100%, ou seja, vive sempre ao lado do seu hospedeiro, ou se não, apresenta um ciclo de vida livre e outros associados ao hospedeiro, ao hábito parasitismo. Então, parasito significa aquele que fica ao lado do seu hospedeiro. Traduzindo para ao lado, sito significa sítio ou alimento. Então, parasito é aquele que fica sempre ao lado do seu hospedeiro. E o hospedeiro acaba sendo o ambiente para o parasita, de forma integral durante todo o ciclo biológico do parasita, ou se não, uma parte do seu ciclo biológico. Então, do parasita nasce uma associação, parasitismo. Então, o que é o parasitismo? O parasitismo é uma associação entre seres vivos, com unilateralidade de benefícios, ou seja, apenas um dos associados se beneficiam com essa associação, certo? Só que é o seguinte, o que acontece? Nem sempre vai haver perdas para ambos. Por quê? Porque essa associação de parasitismo, essa associação entre seres vivos, ela muitas vezes tende para o equilíbrio entre o parasita e o hospedeiro. Eu vou explicar. Primeiro, o parasito não pode querer o mal do seu hospedeiro, porque se o parasita quiser o mal do hospedeiro, o hospedeiro morre e ele fica sem o hospedeiro. E segundo, o hospedeiro não pode tentar matar o parasita, ou seja, tem que haver um equilíbrio aí. Um equilíbrio, é por isso que essa associação, o parasitismo, ela tende para o equilíbrio entre o parasita e o hospedeiro. E para que haja esse equilíbrio, é importante que o parasita entre com seus mecanismos de infecções e o hospedeiro entra com seu mecanismo de defesa. E a partir daí, haja um equilíbrio para que nem o parasita saia prejudicado e nem o hospedeiro saia prejudicado. Porque se um dos dois houver prejuízo, consequentemente, essa associação ela vai, de um certo modo, ser prejudicada. Tá? Então, apesar do parasitismo ser uma associação entre seres vivos, tá? Com unilateralidade de benefícios, ou seja, apenas um dos envolvidos é beneficiado, essa associação parasitismo ou essa associação de parasitas, a associação de parasitismo, ela tende ao equilíbrio entre o parasita e o hospedeiro, porque o parasita não pode querer o mal do hospedeiro, senão ele fica sem o seu alimento. Bom, então, em decorrência desse parasitismo, em decorrência dessa associação, houve algumas adaptações morfológicas, certo? Essas adaptações morfológicas podem ser do tipo regressivas, como perdas de órgãos locomotores, tá?
e, consequentemente, se o parasita vive sempre ao lado do seu hospedeiro, muitas vezes os órgãos locomotores eles são atrofiados, eles não precisam desses órgãos locomotores e, consequentemente, eles podem evoluir, ou seja, acontecer uma hipertrofia de algum órgão, principalmente a fixação. Então percebam, houveram algumas adaptações morfológicas, tá? Algumas são chamadas de regressivas, que são perdas de órgãos locomotores e principalmente também o tubo digestório, tá? Alguns parasitas perderam o tubo digestório porque eles se especializaram em absorver nutrientes. Então, obviamente, ele não precisa se nutrir para depois digerir, ela já pega o processo, já pega tudo já previamente digerido, então ela só absorve os nutrientes, não precisa de tubo digestivo para isso. E também muitos parasitas, em decorrência de ficarem simplesmente fixos ou presos aos hospedeiros, esses parasitas começaram também a atrofiar alguns órgãos locomotores e começaram a hipertrofiar alguns órgãos, como por exemplo a função de fixação. Tá? Então, em decorrência da fixação, começaram a perdas de órgãos locomotores, tá? Começaram a haver regressivas perdas de órgãos locomotores, porque não vai precisar mais disso. E também, em alguns casos, como a tênia não tem tubo digestório completo, porque ela não precisa digerir nada, ela simplesmente absorve todo o conteúdo, ela não precisa digerir nada. Então, consequentemente, se ela não precisa digerir, o seu sistema digestório ele foi regressivo, começou a perder funções e, consequentemente, deixou de ter funções e as tênias não têm tubo digestório. E adaptações biológicas. As adaptações biológicas elas nasceram em decorrência de manter o parasita naquele ambiente. Uma das adaptações biológicas foi a reprodução em massa. Consequentemente, muitos parasitas fazem postura de milhares de ovos, certo? Ou se não, fazem diversas multiplicações para haver dezenas ou centenas de formas infectantes, tá? E também milhares de ovos. O Ascaris lumbricoide, a fêmea de Ascaris lumbricoide, põe cerca de 200 mil ovos por dia, exatamente para que algumas desses ovos consigam entrar no ciclo biológico. Tá? E também houve adaptações biológicas no que se refere à capacidade de resistência. Como falei para vocês aqui, ó, o parasita teve que evoluir o seu sistema de infecção e, consequentemente, teve que evoluir o seu sistema de defesa. Tá? Então, eles conseguem, muitas vezes, passar pelo suco gástrico sem ter interferência do suco gástrico e usar algumas enzimas com o objetivo de neutralizar a fagocitose ou de serem englobadas. E também utilizam a capacidade de mimetismo. A capacidade de mimetismo é utilizada por alguns parasitas, tipo para imitar determinados antígenos do próprio corpo, para evitar que ele seja reconhecido pelo sistema de defesa. Então, falando sobre os parasitas, nós temos que falar sobre os hospedeiros, tipos de hospedeiros. Esses hospedeiros podem ser definitivos ou os hospedeiros podem ser intermediários. Os hospedeiros definitivos são aqueles que albergam as formas maduras do parasita. Ou seja, quem são as formas maduras do parasita? Ou o verme adulto, tá? Ou, se não, eles fazem a forma de reprodução sexuada, com produção de ovos. Então, todos os hospedeiros em que neles estiverem formas adultas do parasita, que fazem reprodução sexuada com eliminação de ovos, esses hospedeiros são chamados de hospedeiros definitivos. E os hospedeiros intermediários? Os hospedeiros intermediários são aqueles que albergam as formas imaturas, ou seja, não as formas imaduras e não as formas que reproduzem sexuadamente. Então, os hospedeiros intermediários são aqueles que têm consigo as formas imaturas que fazem reprodução assexuada do parasita. Um exemplo aqui que nós podemos ver, sim,
no caso do plasmódio. Então, o homem é o hospedeiro intermediário do plasmódio. Por quê? Porque é no homem que acontece a reprodução assexuada do parasitismo. E o mosquito é o hospedeiro definitivo no caso do plasmódio. Por quê? Porque é no mosquito que vai acontecer, então, a evolução para as formas sexuadas. E ali, no mosquito, é que vai fazer a reprodução sexuada. Então, nem sempre o mosquito é o intermediário e o homem é o definitivo. Em casos de parasitoses, o homem pode ser o intermediário, no caso do plasmódio, e o mosquito pode ser o definitivo, no caso do plasmódio. Então, percebam, para que nós possamos entender quem é o hospedeiro definitivo e quem é o hospedeiro intermediário, nós temos que estudar o ciclo biológico. Nós podemos classificar os parasitas segundo o tamanho, segundo a localização no corpo e segundo o grau de dependência nos hospedeiros. Segundo o tamanho, macroparasitas e microparasitas, parasitas macroscópicos, vistos a olho nu, e parasitas microscópicos, vistos à microscopia. E a localização? Nesse caso, nós falamos a localização no hospedeiro. Existem parasitas que fazem todo o seu aspecto de parasitismo dentro do hospedeiro ou dentro das células. São chamados de endoparasitas. E existem parasitas que fazem toda a localiza-se apenas nas partes externas do hospedeiro. São chamados de ectoparasitas. Aqui, carrapatos e piolhos são todos ectoparasitas. E segundo grau de dependência, existem muitos hospedeiros, existem muitos parasitas que necessitam desses hospedeiros. Então, esses hospedeiros são chamados de obrigatórios. Agora, existem parasitas que fazem parte do seu ciclo biológico no hospedeiro e outros são ditos de vida livre. Então, por exemplo, algumas moscas colocam os seus ovos nos hospedeiros porque essa parte do ciclo biológico da mosca vai ser do tipo parasitista. Mas moscas normalmente são seres de vida livre, mas uma parte do seu ciclo biológico acontece nos hospedeiros porque são parasitas. Essa parte do ciclo biológico da mosca são parasitas e, portanto, são chamados de protelianos. Agora, existem parasitas que se adaptam a vários hospedeiros e também existem uma capacidade de ter ciclos biológicos em vários hospedeiros. Portanto, nós temos que falar sobre o tipo de ciclo evolutivo, ou seja, o tipo de parasita segundo o ciclo evolutivo. Vejam, existem parasitas que necessitam apenas de um hospedeiro para terminar o ciclo biológico. Esses parasitas que iniciam o ciclo e terminam o seu ciclo em um só hospedeiro, não havendo outro hospedeiro, esses parasitas são chamados de monoxênicos. Então, parasitas que iniciam e terminam seu ciclo biológico em um hospedeiro são chamados de parasitas monoxênicos. Esse tipo de parasita monoxênico são chamados de, então, o hospedeiro desses parasitas monoxênicos são chamados de hospedeiro definitivo, certo? Não existe outro hospedeiro para ser chamado intermediário. Então, esses parasitas monoxênicos necessitam apenas de um hospedeiro para terminar o ciclo biológico. Os parasitas heteroxênicos necessitam de 2 hospedeiros para terminar. Um é chamado de definitivo e o outro é chamado de intermediário. Quem é o definitivo e quem é o intermediário? Tem que se observar as formas evolutivas, certo? Então, existem parasitas que passam parte do ciclo biológico em um hospedeiro e passam parte de um ciclo biológico em outro hospedeiro, certo? Então, o hospedeiro aqui nós temos, por exemplo, o barbeiro, tá? Que é um hospedeiro, e o homem é o outro hospedeiro. Alguns animais silvestres também são hospedeiros. Então, esse é um tipo de ciclo de vida que existe a necessidade de 2 hospedeiros para terminar o ciclo. E existem parasitas que apresentam uma larga capacidade de se adaptar a vários hospedeiros, ou seja, por exemplo, o Trypanosoma cruzi, ele se adapta ao homem, se adapta ao tatu e se adapta a vários animais silvestres. Então,
o Trypanosoma cruzi ele tem uma larga capacidade em se adaptar a vários hospedeiros, tanto os hospedeiros silvestres, como o tatu e alguns outros hospedeiros silvestres, como também o homem. O homem ele acaba sendo inserido nesse ciclo, muitas vezes acidentalmente, mas o homem também, o Trypanosoma cruzi, consegue se adaptar bem ao homem. Portanto, é um tipo de vida, é um tipo de ciclo biológico eurixênico. Apresenta larga capacidade em se adaptar aos hospedeiros. E também os esteroxênicos. Os parasitas esteroxênicos não possuem especificidade pelo Os esteroxênicos possuem preferência pelo hospedeiro. Então, o Taenia solium e Taenia saginata têm os seus hospedeiros intermediários específicos. Então, a Taenia solium tem o porco e a Taenia saginata tem o boi como hospedeiros intermediários específicos. Não existe aí uma adaptação de um com o outro. E falando sobre os vetores transmissores de parasitoses, esses vetores eles podem ser diferenciados, eles podem ser divididos em vetores biológicos ou vetores de veiculação de doenças. Esses vetores aqui, são chamados de vetores mecânicos. O que acontece nos vetores mecânicos, como a mosca, como a formiga, também são chamados de vetores mecânicos. Esses vetores mecânicos, eles simplesmente são transportadores do agente. Os vetores não se multiplicam no corpo da mosca, não se multiplicam no corpo da formiga. Certo? Esses vetores, eles simplesmente transmitem ou transportam esses vetores mecanicamente. Ele pousa em uma sujeira e os parasitas se aderem às patas e essas moscas são atraídas em alimentos, levando mecanicamente os parasitas que estão em sua pata, em suas patas, que são peludas, para os alimentos. E as pessoas acabam ingerindo esses alimentos. É por isso que existe uma importância em se proteger os alimentos para esses vetores ou para esses mosquitos ou moscas ou até formigas, porque são exemplos de vetores mecânicos. Já os vetores biológicos, eles participam ativamente na propagação da doença. Como é isso? Neles acontece a multiplicação e a diferenciação dos agentes, dos parasitas. Então, muitas vezes, o mosquito em si, ele atua na diferenciação do parasita, ele atua na multiplicação do parasita, portanto, eles participam ativamente na propagação da doença. Esses são chamados vetores biológicos. Os vetores mecânicos não. Os vetores mecânicos não há multiplicação do parasita nele, e sim uma transferência mecânica de um determinado local para outro. Então, por exemplo, as fezes muitas vezes são atrativos para as moscas. E as moscas pousam naquelas fezes e as bactérias ou os parasitas que estão nas fezes ficam aderidas às patas das moscas ou até mesmo no corpo da mosca. Outro fator que também atrai as moscas são os alimentos. Então, aquelas bactérias, aqueles parasitas que estão no corpo da mosca são transferidos para o alimento, porque as moscas, ao pousar no alimento, acabam transportando as bactérias e os micro-organismos das fezes para o alimento. Então, eles são simplesmente vetores mecânicos, não são vetores biológicos, porque os vetores biológicos eles participam ativamente da propagação da doença. Nele, o agente etiológico se multiplica. Nele, o agente biológico também acontece diferenciação, que quando a gente for falar sobre Trypanosoma cruzi, quando a gente for falar sobre leishmaniose, você vai ver que os parasitas passam parte do ciclo biológico aqui e acontecem vários aspectos de citodiferenciação desse parasita. Bom, falando então desses parasitas, nós temos que falar sobre alguns aspectos relacionados à distribuição dessas parasitoses, ou seja, alguns fatores. O primeiro fator importante que nós temos que estudar é a presença de um hospedeiro susceptível apropriado. Se não houver um hospedeiro para aquele parasita, obviamente não haverá essa distribuição ou essa permanência desse parasita em determinadas regiões. Então, olha só o que acontece.
Durante o tráfico de escravos da África para o Brasil, tá? Muitos desses escravos, eles tinham a esquistossomose maçônica e essa distribuição da África para o Brasil, quando a esquistossoma maçônica chegou ao Brasil, esse parasita encontrou um hospedeiro intermediário apropriado, que foi o Bionfalaria glabrata, que foi o caramujo. Nem todas as espécies de esquistossoma que foram introduzidas no Brasil tiveram essa adaptação excelente, porque não encontrou hospedeiros susceptível e apropriado. Então, no caso da esquistossoma mansoni, o esquistossoma mansoni encontrou no Brasil o caramujo, tá? Que é um hospedeiro susceptível e apropriado a esse tipo de parasitose. E foi por isso que houve, então, uma perpetuação, ou seja, uma distribuição da esquistossomose mansônica no Brasil. Primeiro, porque encontrou presença de hospedeiro susceptível, que foi o caso do caramujo. Outra coisa importante é a migração humana. Como eu falei para vocês, algumas parasitoses foram trazidas ou foram introduzidas ao Brasil por migração humana, tanto da África como também da Europa em si. As condições ambientais são fatores importantes, tá? Os parasitas necessitam de temperatura, necessitam de umidade e necessitam de altitude. Os hospedeiros também. Os hospedeiros precisam de temperatura, precisa de umidade, precisa de altitude. Então, tudo isso, se não tiver temperatura, se não tiver umidade para esses parasitas, não vai haver a sua instalação nesses ambientes. Tá? Densidade populacional, importante, quanto maior a concentração populacional, muitas vezes esse o aumento das condições populacionais propicia baixas condições higiênicas e alimentares, tá? Hábitos higiênicos e baixas condições de vida. Essas baixas condições de vida, hábitos higiênicos, podem estar todos relacionados à densidade populacional. E alterações do meio ambiente. Alterações do meio ambiente são fatores que fazem com que muitas parasitoses sejam sejam perpetuadas em uma determinada região, tá? Porque houve uma modificação nos fatores ambientais daquela região e, consequentemente, uma melhor instalação desses parasitas em determinadas regiões. No caso da leishmaniose visceral, em decorrência de degradação de matas, tá? Esse mosquito que transmite a leishmaniose visceral saiu do ambiente de mata e começou a se adaptar nas condições urbanas, e daí começou então a propagação da leishmaniose visceral em áreas urbanas. E para que haja essas doenças parasitárias, é fundamental que existam alguns elementos pressupostos, alguns elementos expostos. Quais são? Primeiro, o hospedeiro. Como eu falei para vocês, é necessário ter um hospedeiro susceptível apropriado para que exija a instalação dessas doenças parasitárias. Segundo, o meio ambiente. Olha só, voltando para cá, existe nas condições ambientais, como temperatura, umidade, são fatores que influenciam para a instalação dessas doenças parasitárias. Vetor como elo de ligação entre o agente e o hospedeiro, tá? O agente é um agente causador, certo? Então, para que haja doenças infecciosas e parasitárias, é fundamental que existam elementos básicos pressupostos e adaptados às condições do ambiente. Então, veja só, o agente etiológico ou o agente causador vai depender da dose infectante, tá? Do tempo de exposição dessa pessoa ao agente, o local de entrada do agente no hospedeiro, tá? A adesão às células e a multiplicação desse agente no hospedeiro. E no hospedeiro? O hospedeiro pode ser susceptível ou resistente. Isso depende de fatores genéticos, fatores nutricionais, idade, sexo e status imunológicos. Então veja, para que haja
multiplicação em virulência, essa multiplicação em virulência vai estar associada aos status imunológicos. E meio ambiente? O meio ambiente propício para o agente e também o meio ambiente propício ao vetor, porque o vetor ele acaba sendo um elo de ligação entre o agente e o hospedeiro. E as condições socioeconômicas e culturais também, quando a gente fala em condições socioeconômicas e culturais, a gente pensa também muito nos aspectos de como essa sociedade se interage. Então, alguns hábitos nutricionais, alguns hábitos alimentares também interferem. Existem determinadas regiões que comem carne de peixe crua e alguns parasitas podem estar associados a essas carnes de peixe crua. Como também existem algumas regiões que gostam de comer carne mal passada, tanto de porco como de boi. E existem alguns parasitoses que estão relacionadas a essas condições alimentares. E, portanto, nós temos um ciclo doença e pobreza. As doenças parasitárias elas estão associadas à pobreza e à qualidade de vida. Essas doenças parasitárias estão associadas ao meio em que vive, às condições em que vive. Essas doenças parasitárias estão associadas à vida, às condições de vida em si. Ela reflete as condições de vida em si. Então veja, pobreza. A pobreza, ela gera mais pobreza, que gera mais doença. E a pobreza, ela também gera a população com poucos bens de serviços, com baixos salários. E esses baixos salários, obviamente, vai gerar nutrição deficiente. Você não vai ter uma nutrição eficiente com baixos salários ou com poucos bens de serviços. Educação insuficiente e baixa qualidade de vida. Isso gera o quê? Isso gera mais doença. Isso gera mais doença e isso gera também uma sobrecarga no sistema de saúde, tá? E, consequentemente, poucas possibilidades efetivas na recuperação da saúde, que gera mais doença. Gerando mais doença, gera mais pobreza. Gerando mais pobreza, gera mais baixos salários e baixas condições de subsistência. Além da doença sobrecarregar o sistema de saúde, tá? Então, consequentemente, vai ter um baixo investimento em saúde pública e medicina preventiva, a doença também gera mais doença que perpetua a pobreza. Gera energia humana deficiente, doença vai gerar energia humana deficiente, que gera mais doença. E aqui o seu ciclo perpetua. Pobreza, poucos bens e serviços, baixos salários, que gera uma nutrição deficiente, que gera uma baixa qualidade de vida. Isso tudo gera doença. A doença, ela sobrecarrega o sistema de tratamento, tá? Que pode gerar mais doença, porque vai ter baixos investimentos em saúde pública e medicina preventiva. E a doença também gera energia humana deficiente. Gerando energia humana deficiente, gera mais doença, pobreza, e o ciclo perpetua. Esse ciclo, segundo a Organização Mundial de Saúde, de 1960. Tá? Então, a perpetuação da pobreza tem sido um fator determinante na disseminação dos agentes patogênicos. As doenças parasitárias estão associadas à pobreza e qualidade de vida, refletindo as condições de desenvolvimento de uma determinada região. Então, pobreza gera doença porque normalmente tem baixos salários e subsistência, e esses baixos salários não levam uma nutrição eficiente, sim uma nutrição deficiente. Essa nutrição deficiente gera baixa qualidade de vida e também educação insuficiente, e isso gera doença. E essa doença sobrecarrega os sistemas públicos de tratamento. Nesse caso, nessa sobrecarga,
vai haver um baixo investimento em saúde pública e medicina preventiva, porque você vai simplesmente pegar todo o investimento para a saúde curativa e não preventiva, porque existem muitos doentes nos hospitais. E esse baixo investimento gera mais doença, que vai gerar pobreza. Ou senão, essa doença vai gerar uma energia humana deficiente, que vai gerar mais doença, que vai gerar mais pobreza. Tá? Então, esse aqui é um ciclo doença e pobreza que está relacionadas à distribuição dessas doenças parasitárias. Então, finalizamos a nossa aula. Tá? Esse nosso conteúdo referencial bibliográfico, parasitologia humana. Também tem a parasitologia dinâmica e também tem um módulo de licenciatura em ciências pela Universidade de São Paulo, tá? Produzida pelo Fernandes, as doenças infecciosas e parasitárias e seus condicionantes ambientais. Tudo isso vai estar no portal à disposição de vocês. Tá? Um abraço para todos e até mais tarde.